Olá, eu sou o Michel Falconieri. E eu, a Renata Falconieri, E nós somos o Casal Cristão. Bom, hoje nós vamos dar início à lição número 10, que o título é o seguinte: quem é o juiz mais justo de todos os tempos? E o texto diz o seguinte: quando se fala de acerto de contas, pode ser uma coisa positiva ou negativa. Para quem deve e não tem como pagar, acerto de contas é algo muito ruim. Por outro lado, quando você não deve nada ou quando tem como pagar a dívida, o acerto de contas é um momento especial, pois você ficará livre da dívida para sempre. Você já pensou num acerto de contas com Deus? Está num tribunal diante de todo o universo para ser julgado. O que a Bíblia ensina sobre o juízo final. E aí embaixo tem um trechinho do livro de Ellen White, O Grande Conflito, que diz assim: todo nome é mencionado diante de Deus. Ao abrirem-se os livros de registro no juízo, é passada em revista perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus, começando pelos que primeiro viveram na terra. Nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva, finalizando com os vivos. Todo nome é mencionado, cada caso minuciosamente investigado. Todos os que verdadeiramente se tenham arrependido do pecado e que pela fé hajam reclamado o sangue de Cristo como seu sacrifício expiatório, tiveram o perdão acrescentado ao seu nome nos livros do céu. Seus pecados serão riscados e ele próprio havidos por dignos da vida eterna. Está lá na página 483. Então hoje nós vamos estudar essa lição número 10 e antes de começar as perguntas nós vamos orar. Feche seus olhos e se tiver algum pedido de oração, já deixa nos comentários, coloca o nome de quem você quer orar, se tem algum pedido, que a gente vai fazer a nossa oração intercessória sempre por vocês que estão assistindo, tá bom? Oremos. Senhor meu Deus, te agradecemos por esse momento, por esse dia, por essa lição que estamos fazendo aqui pelo YouTube, que possa alcançar pessoas, que o Senhor possa abrir o coração delas, que o Teu Espírito Santo as mova em direção à Tua palavra. Amém, Pai. Olha pelo ensino de hoje, pelas perguntas de hoje, por quem assistiu esse vídeo e continua conosco, perdoando os nossos pecados e tendo misericórdia de nós com Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos iniciar aqui a lição 10 e a primeira pergunta é o seguinte: o que julgará Deus? A resposta está no livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 14. Diz assim: pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Então, o que é que nós tiramos dessa passagem que pode acalmar o nosso coração e também para alguns até deixar um certo receio, né? Porque Deus julgará todas as coisas. Todas as coisas que nós fizemos, Ele perdoa nossos pecados quando a gente se arrepende, como tem no texto, né? Quando a gente se arrepende verdadeiramente, Ele nos perdoa, Ele nos abraça. Mas aquelas pessoas que permanecem praticando o mal, vai chegar o dia do juízo delas também. Então tudo que você faz hoje de bom, Deus está vendo, vai te recompensar, né? Se você cometeu pecado, se arrependeu, se entregou a Deus, você vai receber a coroa da vida com Deus. Amém. Né? E os que praticaram o mal também. Às vezes, as pessoas fazem o mal pra gente e a gente quer revidar. É muito difícil não revidar, né? Eu falo isso por experiência própria. Que às vezes a pessoa nos trata mal, faz alguma injustiça com a gente e a gente quer revidar. Mas o conselho que eu dou a vocês é entreguem a Deus, porque o juiz mais justo é Ele. Amém. Né? Como está falando aqui, que as obras mais também serão julgadas. Isso, obrigada. Amém. Amém. Vamos para a segunda questão, que diz o seguinte: quantos comparecerão perante o juízo? Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Quem vocês acham que vai comparecer diante do tribunal de Deus, hein? Vamos lá. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, fazendo apenas um adendo, né, ao que minha esposa falou na primeira questão, todos nós iremos comparecer
diante do tribunal de Cristo. Sejam bons, maus, justos, injustos. Toda obra será exposta, a obra boa ou a obra má. Mesmo aquele que consegue cometer um erro, um grande pecado e guardar ele para o túmulo, no dia da ressurreição, no dia do julgamento, no dia do juízo, esse pecado ele será exposto. Não há nenhuma coisa escondida que ficará escondida para sempre. Ela será revelada no dia do juízo. Quer seja uma obra boa, quer seja uma obra má. Né? Então aqui está dizendo que todos nós iremos comparecer ao tribunal de Cristo, né? Então sejam as pessoas boas, sejam as pessoas más, sejam as obras boas e sejam as obras más. Todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo. Amém? Vamos para a terceira pergunta, que diz o seguinte: onde estão registradas as nossas ações? Está lá em Apocalipse 20, versículo 12. E diz o seguinte: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Né? Então, Deus ele faz um registro de cada ação nossa. Né? Então, ele está lá escrevendo nos livros, o livro de cada pessoa, e está lá o registro de cada ação que foi cometida, seja a ação boa, seja a ação má. E como o próprio verso diz, eu vi também os mortos, os grandes e os pequenos postos em pé diante do trono. Como a gente falou, todas as pessoas elas irão comparecer diante do trono de Cristo, independente de quem seja e independente das obras que tenham praticado. Tá? E lá nos livros estão todas as ações de cada pessoa na face da terra, as mortas e as vivas. Amém? Amém. Vamos para a quarta questão. Quem são as testemunhas? Então está no livro de Mateus, capítulo 18, verso 10, a resposta. Diz assim: cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. Então, os anjos, né, Deus manda anjos para nos acompanhar, estão aqui na terra vendo cada coisa que é feita, seja boa ou seja ruim. E aí eles vão fazer tipo um relatório a Deus, né, diante da face de Deus, para não que Deus precise, né, porque Ele vê todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas do nosso coração, Ele sabe o nosso pensamento, mas os anjos são feitos por Deus como auxiliadores, digamos assim. Então tudo que é feito aqui, além de Deus ter o conhecimento disso e julgar isso, né, no fim dos tempos, os anjos estão como auxiliadores que levam a Deus as coisas que estão acontecendo, principalmente aos seus filhos, né, que são tão amados e queridos. Então, amém. A gente não pode desprezar nenhuma pessoa, porque sabe por quê, irmão? Porque ela, de repente, no dia do juízo, ela pode estar julgando você. No dia do juízo, ela pode estar julgando a você, a mim. Então, a gente não deve desprezar a ninguém, né? Por ordem de Deus e também por essa questão aqui. Amém? Amém. Bom, vamos para a quinta questão, que diz o seguinte: por qual lei seremos julgados? Está lá no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 12. E diz o seguinte: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Amém. Então o próprio versículo aqui já diz, né? A lei da liberdade. Não é que a gente, só porque a gente tem liberdade, a gente pode fazer todas as coisas que a gente quiser, né? A gente também não pode fazer uso de drogas, o uso do álcool, e eu falo mais como cristãos, tá? Porque de cada ato que a gente faz nessa terra e de cada palavra que a gente profere, a gente vai dar conta a Deus no dia do juízo. Então, como ele fala aqui, do jeito que você falar, você age. Procure falar com a verdade, agir com a verdade, porque essa liberdade que Deus nos dá é o livre-arbítrio. Então você tem o livre-arbítrio. E uma coisa que as pessoas sempre nos questionam é a questão de a gente se converter e a gente começar a seguir algumas regras,
né, e procurar viver dentro da disciplina da Bíblia, né, da doutrina da Bíblia. E aí muita gente acha que a gente é chato, que a gente não se diverte, né? Mas os cristãos, eles não são chatos, tá? Tem retiros espirituais, tem como é o nome daquele? Cambori. Cambori, que é uma festa para os jovens, né? Para os jovens adventistas, que tem os aventureiros e tudo mais. E só que a gente tem regras, né? Então Deus, ele dá esse livre-arbítrio, porque se você quiser seguir a lei de Deus, você pode seguir a lei de Deus, né? E se você também não quiser, Deus também lhe dá o livre-arbítrio de você não seguir a palavra. Só que, irmãos, quando a gente não segue a palavra, a gente tem as consequências, né, dos nossos atos. E quando a gente segue a palavra, nós temos as recompensas, né? Então, assim, do mesmo jeito que nosso pai físico, né, nosso pai humano, ele nos castiga quando fazemos coisas erradas e nos recompensa quando fazemos coisas boas, nosso Deus, que é o nosso Pai perfeito, ele também age dessa forma conosco, né? Então, resumindo a questão desse versículo, é isso. Falar de tal maneira e de tal maneira você procede, porque a sua boca tem que ser sim, sim e não, não. O que passar disso já vem do maligno. Verdade. Amém? É aquele viver o que você prega. Não adianta você falar bonito e você agir de outra forma, porque Deus também vê. E tem até uma ilustração, eu não sei se você já viu, mas tem uma ilustração que uma pessoa pulando uma cerca. E aí tá dizendo assim, eu quero ser livre, porque ele quer sair da cerca achando que aquela cerca ali prende ele, né? Aí o outro diz assim, aí ele vai e cai do penhasco. Aí o outro diz assim, mas isso aí era para te proteger. Então, muitas vezes, a cerca, no caso, é a palavra de Deus, tá bom? A gente acha que a palavra de Deus, às vezes, é para nos prender. Tem gente que diz assim, quando eu brincar a minha vida, quando eu curtir minha vida, depois eu vou para a palavra de Deus, depois eu vou ser cristão, depois eu vou ser evangélico. Mas a palavra de Deus, ela não tá te prendendo, ela tá te protegendo dos perigos, das coisas do mundo. Então, essa ilustração, eu acho uma ilustração bem legal. Depois, se eu tiver, eu vou tentar colocar aqui para vocês verem. Mas, se não, é basicamente isso. Mostrando que a palavra de Deus, ela nos protege. Ela não está querendo nos prender. Tá verdade. Vamos para a sexta... Eita, sexta. Vamos para a sexta pergunta, que diz o seguinte. Qual será a sentença? Está lá em Mateus, no capítulo 25, versículo 46. E diz o seguinte: e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém. Amém. Isso aí é mais ou menos o que eu falei na questão anterior a respeito das punições, né, das consequências e também das recompensas. Se você for lá no livro de Mateus, no capítulo 25, ele ilustra várias parábolas. Uma delas é a parábola das 10 virgens, que é justamente a parábola que começa o livro de Mateus. Depois vamos para a parábola dos talentos. E aí ele fala do grande julgamento, que aí ele vai falar aqueles que estiverem à minha direita, né? Ele vai dizer, vinde benditos do meu Pai, que são aqueles que me assistiram quando eu estava com fome, vestiram quando eu estava com frio, me deram comida quando eu estava, me visitaram quando eu estava na prisão. E os da esquerda que não fizeram nada disso, ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos. Então, o que é que acontece? Aqui é uma passagem perfeita para você estudar esse tema. Quando você vê a parábola das 10 virgens, que é uma parábola muito bem ilustrada, né? E depois você lê todo o contexto do capítulo 25 de Mateus, fica mais fácil de você entender essa citação, que é o último verso do capítulo 25, que diz, e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. É mais ou menos um adendo do que eu falei na questão anterior. A questão dos ímpios, que não querem saber de Deus, que só querem seguir a sua própria vida, querem seguir as coisas do mundo, né, como nós falamos. E aí, infelizmente, esse vai ter as consequências, que é o tormento eterno, o fogo eterno, que é coisa ruim, né? E os justos, dizendo que vai para a vida eterna, onde vamos viver com Cristo na Nova Jerusalém. Então, claro, meu irmão, queira essa segunda parte, tá? Queira ir para os braços de Deus e viver a vida eterna.
que é isso que ele tem reservado para você. Amém? Vamos então aqui para a última pergunta, que é o seguinte, a pergunta número 7, né? Quem é o advogado? E a resposta está lá no livro de 1 João, capítulo 2, verso 1. Diz o seguinte: meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém. Né? Tem versões que dizem, temos um advogado, né? Junto ao Pai. No caso, o intercessor e advogado, só que tem Bíblias que falam diferente. Então, essa passagem ela nos mostra que, assim como a gente tem falado nessa lição, que a palavra de Deus ela é uma cerca para proteção, né? Então, você não deve pular essa cerca porque você mesmo vai se machucar. Você pecando, você não está ferindo a Deus, você não está ferindo a outra pessoa, você está ferindo a si mesmo. Porque as consequências virão para você mesmo, né? Então, quando a gente tem em mente que nós vamos ser julgados por aquilo que nós fazemos, nós procuramos fazer o bem, não revidar, né? Como Jesus fez, dar outra face, né? É difícil, muito difícil fazer esse tipo de coisa. A nossa natureza faz com que a gente queira bater também. E de frente. E falar lá também umas verdades para a pessoa. Mas a gente deve se conter. E se porventura nós pecarmos, seja em revidar, seja em falar algo para magoar, seja em qualquer outro tipo de pecado, nós teremos sempre Jesus como nosso advogado. Né? Então é o que essa passagem fala. Que o ideal é não pecar, né? Não peque. Porém, se pecar, vocês terão o melhor dos advogados, né? Eu sou advogada e eu não chego nem perto. Né? Então, fica aí para vocês esse alento de que se você errou hoje, você vai errar amanhã também. Porque todos os dias, a partir do abrir os olhos, a gente peca, né? Mas teremos sempre aí Jesus, o sangue de Jesus por nós. E ele intercedendo para que a gente possa ter a vida eterna junto ao Pai, tá bom? Então fica esse alento para vocês e não desistam, embora seja difícil a caminhada. Às vezes a gente faz votos com Deus para não falar besteiras, não agir de tal forma que você age. E é difícil, às vezes você vacila, às vezes você cai, às vezes você erra de novo. Mas o importante é não desistir. Porque a todos os dias, né, a cada dia, a misericórdia de Deus se renova. Amém. Então, a página em branco que você recebe do dia, use ela de outra forma. Tente não errar, tente não falhar. E assim a gente vai até a volta de Jesus. Amém. É porque é assim mesmo, irmãos. E não pense que quando a pessoa se torna cristão, a coisa fica mais fácil, não, viu? É guerra. Negócio, quando você se converte... Aí é que o negócio pega fogo, irmão. Porque aí é que você vai ser provado mesmo para ver se você fica, como foi que sua mãe falou ontem? Deus está atrás dos perdidos. Minha mãe falou uma coisa muito legal que assim, a gente leu durante as primeiras lições uma passagem que Deus diz assim: eu não vim buscar os sãos, né, mas os doentes, que no caso não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. Ou seja, ele não veio salvar, pegar o salvo, ele veio salvar o perdido, porque é o perdido que precisa. Lembrando daquele contexto que Deus ama também o que está salvo, mas ele já está meio caminho andado. Os perdidos é que precisa de uma maior atenção. Então, quando você se converte, o inimigo ele faz o contrário de Deus. Ele não está aqui atrás dos perdidos, ele já está atrás dos salvos. Entendeu? Porque os salvos estão no caminho certo e ele quer desvirtuar você da salvação. Ele quer deixar você, quer prender você junto com ele, para quando essa terra virar um lugar só para ele, no tormento eterno, você ficar junto com ele. Entendeu? Então é assim que as coisas acontecem. É verdade. Amém? Amém. Então com isso nós encerramos a lição de hoje, né? Uma colega minha, Patrícia, deu a ideia de fazermos um diploma de participação dessa lição. A gente não sabe o nome de todas as pessoas que estão assistindo. Se você quiser, se você tiver interesse, a gente pode organizar isso sim e mandar para você em PDF. Então, se você quiser, né, ter esse diploma aí simplório,
desse nosso estudo que a gente tá fazendo pelo YouTube. Você deixa o seu nome, diz aí que quer. E a gente vai ornamentar um diploma de participação, vai colocar o nome da lição, vai fazer tudo bem bonitinho e mandar para você, tá bom? Então, desde já eu agradeço para todos que estão assistindo. Deus abençoe vocês. Deixa aí o seu pedido de oração, seu agradecimento também, se tiver, a Deus por alguma coisa que vocês passaram e se reergueram. E se inscrevam no canal para receber todos os vídeos que a gente está mandando. E também já queríamos deixar um alerta para vocês de que sexta-feira, agora, essa sexta-feira, dia 28, às 19 horas, a gente... 19 não, né? Acho não, que... a gente vai tentar postar mais cedo, de manhã. Umas 3 horas da tarde, umas 15 horas, a gente vai colocar o nosso testemunho. A gente já participou de em duas igrejas, na nossa central do Recife, né, Adventista, e na de Santa Cruz do Capibaribe. Teve gente que nos acompanha, assim, que nos conhece e perdeu. Então a gente vai colocar aqui no YouTube o nosso testemunho, tá? Então a gente se inscreve já no canal para você receber também esse do testemunho, a notificação, para você receber e assistir, tá bom? Da nossa conversão, de como aprendemos a Bíblia, como nos batizamos. A gente vai explicar tudo aqui direitinho para vocês. Então é isso, curtem e compartilhem com todas as pessoas que você conhece. Segue a minha esposa lá no Instagram, vai estar aqui embaixo, ó. E se você perdeu alguma lição, dá uma olhadinha no card, eu acho que é do lado de cá que vai aparecer para você. Então é isso, amados, fiquem todos com Deus e até a